Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 55 e vamos ver os aforismos 217 até o 220. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar de alguns temas bem diversos. Um deles a gente ainda não abordou aqui com profundidade, eu acho bem interessante, bem inspirador, sobre a obstinação. Muitas pessoas pensam que a obstinação é algo positivo, de modo geral é visto assim, é como se as pessoas fossem determinadas, guerreiras, fossem atrás daquilo que elas almejam, mas na visão do Baltazar Gracian vocês vão ver que é bem diferente. A obstinação é como que um veneno, e eu concordo com ele, vocês vão entender bem direitinho quando a gente passar por esse aforismo. Vamos ver também sobre a questão de você não esperar demais dos seus amigos, e também não imaginar que seus inimigos vão ser seus inimigos para sempre. Muitas vezes existem inversões, amigos se tornam inimigos, inimigos passam a ser nossos amigos, e quanto mais abertura a gente tiver, melhor para a gente identificar quando isso acontece e saber aproveitar as coisas boas da vida, entre outras temáticas. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, então eu conto com essa gentileza. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloque lá um coraçãozinho, compartilhe no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que outras pessoas conheçam esses estudos, tá certo, gente? Vamos lá começar pelo 217, diz assim: não amar nem odiar para sempre. Trata os amigos de hoje como se pudessem se tornar os piores inimigos amanhã, uma vez que isso pode acontecer na realidade, que tal fato seja previsto. Não devemos dar armas aos vira-casacas da amizade. Eles empreenderiam a maior guerra com elas. Ao contrário, com os inimigos, deixe a porta aberta para a reconciliação, que seja a da cortesia. Às vezes, a vingança se transforma em tormento, e a satisfação de ter ferido alguém frequentemente é motivo de pesar. Aqui ele está falando sobre essas inversões que a própria vida e o próprio movimento impermanente da vida proporcionam. A gente sabe que nossos amigos hoje talvez não sejam os nossos amigos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Uma das coisas mais raras que existe é você ter amigos que durem a vida toda, ou que durem décadas, porque nós vamos mudando muito, os nossos amigos também vão mudando muito, e as buscas, até mesmo o que acredita, vai sendo transformado ao longo da vida, e é a coisa mais comum, muita gente ficar para trás e outras pessoas surgirem. Eu já comentei outras vezes também por aqui, em outros projetos que eu já fiz, que eu já fui uma pessoa religiosa. Por um tempo, todos os meus amigos eles tinham essa característica, digamos assim, de serem pessoas mais religiosas, voltadas para atividades de igreja, mas eu mudei muito. Hoje em dia eu não sou mais uma pessoa religiosa e, consequentemente, praticamente todos esses meus amigos dessa época, eles foram embora. E aí vieram outros no lugar, pessoas que estão muito mais afim com quem eu sou hoje, aquilo que eu acredito, as coisas que eu prego e compartilho. Tem muito mais a ver com o que eu vivo hoje. Eu atraí da vida outros amigos. E essa é a dinâmica da vida, gente. Se a gente continuar sempre o mesmo, tem alguma coisa errada. É porque a gente não está evoluindo, não está crescendo. E eu acho muito legal trazer essa ideia dos inimigos, porque é como eu já comentei, os inimigos é só uma questão de percepção. É alguém que a gente às vezes não bate o santo, como se diz, mas isso pode ser temporário, isso pode mudar. E aí o que ele está falando é isso, que a gente tem essa abertura. Pessoas que a gente olha como se fossem inimigas, pode ser que não sejam. Pode ser que sejam pessoas absolutamente incríveis e que só está faltando uma boa oportunidade para que elas se aproximem e passem a ser nossas amigas. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei, até anotei aqui para não esquecer de compartilhar com vocês, uma frase genial, e que eu não vou dizer de quem é a autoria, porque é uma das coisas que acontece demais na internet. As pessoas pegam textos bonitos e ficam dizendo que é delas, e aí eu já vi esse texto na autoria de tanta gente, até mesmo, gente, pasmem no que eu vou dizer.
Eu já vi até como autoria de William Shakespeare, mas eu tenho certeza que não é dele e também não tenho certeza de ser de outras pessoas. Então, para não ficar na dúvida, não ficar nessa coisa de falar algo indevido, eu vou dizer que é de autoria desconhecida. É um texto que fala sobre as coisas que a gente aprende na vida, né? Você pode encontrar esse texto como na vida nós aprendemos que... Tem vários títulos para esse texto, mas uma frase em específico ela diz assim: na vida a gente aprende que às vezes aquela pessoa que você imagina que vai lhe chutar quando você cai é uma das poucas que lhe ajuda a se levantar. Não é profunda essa frase, gente? Ela é muito bonita. Aquela pessoa que você pensa que vai lhe chutar quando você cai é uma das poucas que lhe ajuda a se levantar. Ela está presente dentro desse texto que é bem mais longo. É um texto que eu acredito que vários de vocês já tenham lido e que traz reflexões extremamente profundas. Isso é muito real. Às vezes a gente tem um olhar sobre uma pessoa, pensa que ela é horrível, pensa que ela é sem caráter, mas na hora que a gente está lá precisando de ajuda, é ela que aparece para nos surpreender, né, com sua bondade, com sua generosidade. Então que a gente tem essa abertura para que a gente, inclusive usando a sabedoria do Mestre Jesus, para que a gente não crie inimizades. Jesus fala que a gente ama até mesmo os nossos inimigos. Se a gente usar essa sabedoria do Mestre Jesus, até essa ideia de inimigo ela vai ficar mais fraca, digamos assim. A gente vai ter essa abertura de transformar possíveis inimigos em nossos amigos, sabendo que a gente pode se surpreender muitas vezes, como diz a mensagem dessa linda frase. Não é bacana ela, gente? Eu vou deixar aqui embaixo essa frase replicada caso você queira compartilhar nas redes sociais, certo? Vamos lá pro 218. Nunca agir por teimosia, apenas por reflexão. Toda obstinação é um tumor, a filha da paixão que nunca fez as coisas direito. Há quem transforma tudo em guerra, que se comporta como bandoleiro e gostaria de derrotar os outros em tudo o que faz. Não sabem viver pacificamente. Tais pessoas não sabem viver pacificamente e são particularmente prejudiciais para manter e governar, ou para mandar e governar. Transformam o governo em quadrilha e fazem inimigos daqueles que deveriam ser obedientes como filhos. Querem fazer tudo subrepticialmente e conseguir as coisas através de intriga. Contudo, depois que os outros descobrem sua disposição paradoxal, zangam-se com eles e criam obstáculos a buscas quiméricas, e portanto não conseguem nada. Empanturram-se com os seus próprios problemas e os outros se comprazem com o seu desgosto. Têm o discernimento afetado e às vezes o coração perverso. Tratando-se de tais monstros, o ideal é fugir para os antípodas e viver entre os selvagens, pois a barbárie dos selvagens é mais leve do que a selvageria desses bárbaros. Percebe, gente, como nesse aforismo que ele está usando uma linguagem bem pesada, bem agressiva até, porque ele está falando o quanto é ruim a obstinação. A obstinação, gente, é absolutamente diferente de persistência. Esse aqui é o aforismo mais longo que a gente vai ver hoje. Ele fala de um monte de coisas, mas em resumo, ele está falando do quão deletéria é a obstinação. Eu gosto muito de conhecer, gente, as raízes das palavras. Olha como é interessante a raiz da palavra obstinação. Quando você quebra essa palavra obstinação, ob significa à frente, esse esti significa ficar de pé, você se colocar de pé, e a ação é o agir. Ou seja, ela em resumo, o que significa obstinação? É você ficar de pé na frente de alguém, assim, como se você estivesse querendo se impor, querendo se colocar como o manda-chuva, eu que mando aqui. A obstinação é tipo isso, ela é uma atitude orgulhosa, uma atitude prepotente. E sabe o que foi que eu me lembrei, gente, quando eu estava vendo a simbologia por trás disso, o significado mais profundo etimológico dessa palavra? Eu me lembrei das mulas. A gente sabe que as mulas são teimosas. A obstinação, ela é como que irmã gêmea da teimosia.
As mulas, quando elas ficam naquela teimosia de não querer sair do lugar, você empurra, empurra, empurra com toda a força e ela não sai daquele lugar. Pessoas obstinadas, na visão do Baltazar Gracian, e que eu concordo plenamente, é essa a visão daquela pessoa como uma mula que não sai do seu lugar, não desce do seu pedestal, não escuta os outros, não está nem aí para conselhos, não quer se transformar e por conta disso vai sofrer amargamente. É por isso que ele diz lá no finalzinho, é melhor você estar na presença dos bárbaros selvagens da natureza do que você estar no meio desse pessoal que tem esse nível grotesco de obstinação. Pessoas que querem fazer qualquer coisa a qualquer custo, não pensam nas consequências. A gente sabe que isso existe, gente. Então a gente precisa cortar pela raiz esse mal. Trocar a obstinação, que é uma teimosia no nível hard do hard, trocar isso por persistência. No outro vídeo eu falei, a palavra persistência ela é belíssima. Ela vem do latim que significa persevero. A junção dessas três palavras que significa por ser verdadeiro. Então quando você persiste em algo, é porque aquilo ali carrega a sua verdade, carrega a sua essência. É diferente da obstinação. A obstinação é você agir como uma mula teimosa, que fica em pé na frente dos outros, querendo dar uma de manda-chuva, de sabe tudo, do rei da cocada preta. Cuidado com essa postura, viu, gente? Porque ela é extremamente ruim, deletéria, e inclusive na linguagem do Baltazar Gracian pode destruir a sua reputação. Não queira isso para você e não queira isso para os outros, para as pessoas que de certa forma se inspiram no seu trabalho, fazem coisas que dependem de você de certa forma, beleza, gente? Isso daqui dá pano pra manga. Espero que eu tenha inspirado de alguma forma com essas reflexões. Vamos lá para o 219. Não se tornar conhecido pelo artifício. Ainda que já não consiga viver sem ele, é melhor ser prudente do que astuto. Todos gostam de ser tratados com lisura, mas nem todos praticam. Não deixe que a sinceridade vire simplicidade, e nem a sagacidade vire astúcia. É melhor ser venerado como sábio do que temido como astucioso. Os sinceros são amados, mas frequentemente enganados. O maior artifício é disfarçar o artifício, pois é tomado como embuste. A sinceridade floresceu no século de ouro e a malícia neste século de ferro. É uma honra ser considerado uma pessoa capaz, inspira confiança, mas ser visto como astuto levanta a suspeita de sofisma e gera desconfiança. Aqui, gente, é um aforismo bem simples, bem direto. Aqui ele foi extremamente objetivo na sua proposta de que a gente seja sincero, transparente, verdadeiro, não fique com subterfúgios, porque isso faz com que a gente se transforme em pessoas mais reais, pessoas que são agradáveis de ter por perto, e não daquelas pessoas que são astuciosas, que estão sempre com coisas por debaixo dos panos, com desconfiança, porque a confiança é uma coisa mútua, gente. Eu gosto sempre de trazer essa visão. A gente só consegue gerar confiança quando existe essa relação mútua, porque confiança ela vem de fio, gente. Eu não sei se você já parou para pensar na palavra confiança. A sua raiz, ela tem essa palavra fio. E o que é que um fio faz? Ela conecta um ponto com o outro. Então a confiança, ela precisa dessa relação mútua. Se for só você por você mesmo, não vai existir confiança. Você não vai gerar confiança nos outros. Isso só é possível se você for transparente, se você for verdadeiro. Esse aforismo está falando sobre isso. Essa astúcia, essa malícia é algo que só deve ser utilizado, digamos assim, em algo muito pontual. Não pode ser a nossa regra. A regra deve ser a sinceridade. Mesmo que em alguns momentos ela nos leve a sofrer, as pessoas quererem passar a perna na gente, é muito melhor ser assim, mesmo sabendo que isso pode acontecer, do que você ser o tempo todo desconfiado, astuto, pensando em coisas que às vezes são até ruins, prejudiciais para si e para os outros. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Eu não vou me alongar nele, porque muito do que eu estou falando agora eu já trouxe em vídeos anteriores. É simples assim, que a gente seja essas pessoas transparentes, sinceras e verdadeiras. Vamos lá para o 220, para a gente encerrar esse vídeo de hoje. Diz assim: não podendo vestir a pele do leão, vista a da raposa. Saber ceder a tempo é exceder.
Aquele que consegue seu intento não perde a reputação. Na falta da força, use a destreza. Siga qualquer um dos dois caminhos, o real de valor ou o atalho do artifício. A destreza realiza mais do que a força, e os sábios têm derrotado os valentes mais vezes do que o contrário. Quando não se consegue o que se quer, corre-se o risco de ser desprezado. Esse aqui é um aforismo bem curtinho, é o menor do que a gente está vendo hoje, e ele fala sobre isso, né? Dessas atitudes de você ser leão ou ser a raposa. O leão, ele ganha pela força, pelo seu rugido. A gente vê que o leão, ele é considerado o rei da selva. Uma das coisas que eu aprendi recentemente, gente, eu não sabia disso. Eu aprendi assistindo uma palestra na internet. O rugido do leão é algo tão forte, gente, tão forte de um jeito que ele pode ser ouvido na selva até uma distância de aproximadamente 9 quilômetros, gente. Você tem noção do que é você ouvir um urro a uma distância de 9 quilômetros? Aí a gente vê o quanto o leão, com a sua força, com a sua impetuosidade, ele consegue impor medo, né, com seu poder, com toda essa sua força, né, principalmente do seu rugido. Ele impõe esse medo e é considerado o rei da selva por causa disso. Diferente da raposa, que ela tem esse arquétipo de ser alguém astuto, né? A raposa, ela está muito relacionada com a astúcia, com a esperteza. E aí tem momentos para cada um, né? E tem muitas pessoas que, infelizmente, elas querem ser leão o tempo todo, né? É ganhar pelo poder, pela força. E uma das coisas que está dentro desse aforismo, que está meio que nas entrelinhas, que eu gostaria de compartilhar com vocês para que fique mais claro, é que quando ele fala de força, de você, ele diz aqui, na falta de força, use a destreza. Essa força que ele está usando aqui não se trata de força de violência física, de você utilizar a força nesse sentido, de fazer uma violência, de aplicar um golpe em alguém nesse sentido. Não, é força em algo muito mais amplo. Esse força está relacionado com o seu poder, com o seu status, por vezes até a questão do seu conhecimento. Digamos, se você for uma pessoa mais da área acadêmica, tem muita gente que pensa que é esse leão absurdamente forte, poderoso, porque tem muitos diplomas, porque fez PhD em Harvard, tem um monte de títulos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, disso, daquilo, pensam que são melhores que os outros. Ficam com essa postura assim de leão, querendo rugir, como eu sou foda. Percebe? Tem muita gente assim, e é disso que ele está falando. Muitas vezes é melhor você ser essa pessoa da inteligência, da destreza, dessa esperteza boa para você se sair das situações, do que você ser essa pessoa que quer pisotear os outros através desse poder fantasioso, né? Pra gente ser bem direto ao ponto, porque é uma ilusão a gente achar que nós somos melhores do que alguém em alguma coisa, superiores. Não existe ninguém com essa capacidade. Somos todos seres humanos, errantes, pessoas que estão aqui para aprender, para se desenvolver. E aí ele fala sobre isso. É muito melhor você ganhar pela inteligência, pela sabedoria, do que ganhar pela força. Eu quero isso para minha vida, conquistar muitas coisas através da inteligência, da sabedoria, seguindo esses valores e princípios tão bem ensinados pelo Baltazar Gracian. Quando a gente segue por esse caminho, a gente não só permanece com a nossa reputação, usando a linguagem dele, do Baltazar Gracian, como a nossa vida ela se torna muito mais harmoniosa, muito mais feliz. Beleza, gente? É mais ou menos essa proposta desse aforismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, com tantas reflexões tão amplas e tão voltadas para esse autoconhecimento. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.